Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de fé e reflexão. Hoje falaremos um pouco sobre preocupações. Como de costume, iniciaremos o nosso momento com uma rápida meditação. Vamos nos aquietar um pouco, estabelecer contato com o plano superior, com as nossas divindades, com aquele ou aquilo que nos representa o sagrado. Ao ouvirmos a canção, vamos vibrar na cor violeta, a cor da transmutação. A violeta é a cor que muda a energia negativa para energia positiva, transmuta. Captada a energia desse momento, vamos aproveitar para limpar os nossos corpos físicos e espirituais. E para isto vamos evocar o vento solar. Disse o Cristo a seus discípulos: vá e cure em meu nome. Vós sois deuses. Com essa certeza de que podemos, vamos trazer o vento solar por sobre nós. Ouçamos o seu barulho chegando em nossas residências, aquecendo todos os cômodos, cada um deles, varandas, quintais, também os veículos que utilizamos. O vento solar queimando com chama ardente todos os miasmas negativos que tenham ficado em nossos corpos físicos e espirituais e em nossos ambientes, em razão de conversas que tivemos, contrariedades que tenhamos vivenciado. O vento solar reverberando sobre nós, nos limpando em redemoinho, nos envolvendo, subindo com toda a poeira negativa e levando. Hoje abordaremos o tema preocupações. Comecemos por tentar separar preocupação de planejamento de ação. Quando determinada situação futura nos preocupa, tipo a educação de um filho, uma nova moradia, a realização de uma viagem, o pagamento de uma dívida, etc., é natural que nos organizemos para lidar com aquela situação e assim nos planejemos para aquele fato que irá acontecer. Isso seria se preparar para um evento esperado ou uma eventual adversidade, como uma doença, um desastre natural, um incêndio, etc. No entanto, quando você se deixa levar apenas pelo medo, pela apreensão que um acontecimento futuro possa lhe atingir, fica pensando tão somente nas consequências como se o fato tivesse acontecido, isto é trazer para o seu presente o fato que sequer aconteceu. Isto é, preocupar, no sentido literal do seu significado, ocupar-se antes dos fatos. Pré quer dizer antes. Uma coisa é você se resguardar, se preparar para enfrentar uma adversidade. Outra coisa é você se entregar na energia, no medo do acontecimento futuro, ou seja, ainda não existente. E aí você entra em desarmonia, em desequilíbrio mental, perde a capacidade de raciocínio pleno, pratica ações que em situação normal você não faria. Se previna, sim, tomando as providências que julgar necessárias para as adversidades, especialmente as que você, sentindo o perigo iminente, possa lhe atingir. Mas vá só até aí. Não se deixe conduzir simplesmente pelo medo, sem fazer nada para evitar, minimizar ou enfrentar a situação que pode lhe estar prestes a acontecer. Tem pessoas que, em tais circunstâncias, praticam oração. Se atente para o significado da palavra oração, que quer dizer orar mais ação, ou seja, ore, mas faça também alguma ação em prol da sua proteção do seu objetivo. Outras pessoas não fazem nada,
mas diz que colocaram na mão de Deus. Lembre-se que tais acontecimentos que nos ocorrem fazem parte de nosso aprendizado, de nossa experiência humana, e Deus não tem problemas para serem resolvidos, não. Quem tem é você. Se você precisar recorrer à divindade, peça sabedoria para enfrentar as adversidades, e não que elas se resolvam por si só. Horácio, um poeta lírico italiano que viveu nos anos 30 a.C., tem uma frase pertinente para o nosso momento de hoje. Quem vive temeroso jamais será livre. Encerraremos o momento de hoje ouvindo a canção a seguir. Ouve o que eu te digo, vou te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe, são mais uns medicamentos. Vem outros vírus reforçar os dividendos. Medo da crise do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos. Medo que seja tarde, medo que seja cedo. Medo de me assustar se você me apontar o dedo. Medo de cães e de insetos, medo da multidão. Medo do chão e do teto, medo da solidão. Medo de andar de carro, medo de avião. Medo de ficar gordo e velho sem nenhum tostão. Medo do olho da rua, do olhar do patrão. De morrer mais cedo e da prestação. Medo de não ser homem e de não ser jovem. Medo dos que morrem e medo do não. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo. Da polícia, medo de não ir pro céu, medo da justiça, medo do escuro e do novo e do desconhecido, medo do caos e do povo e de ficar perdido, medo do fumo e do fogo, da água do mar, medo do fundo do poço, do louco do ar, medo do medicamento, medo do raio, do trovão, medo do tormento, medo dos meus, medo de acidentes, medo dos judeus, negros, árabes, chineses, medo do eu não te disse, medo de dizer tolice, medo da verdade, da cidade do apocalipse, medo da bancarrota, medo do abismo, medo de abrir a boca e do terrorismo, medo da doença, das agulhas e dos hospitais, medo de abusar, de ser chato e de pedir demais. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo. Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe, divulgue a informação. Mais pessoas à sua volta podem estar precisando ouvir tais palavras. Tenhamos todos uma excelente semana e até a próxima.